Ranking semanal de clubes, o Power Ranking do futebol brasileiro, o nosso polêmico, porém verdadeiro ranking de clubes do futebol brasileiro está aí para mais uma semana. Na semana passada eu já fiz aquela que eu considero a primeira ou a segunda edição desse ranking de clubes que a gente estava fazendo em live e agora em vídeos aqui pro YouTube. Então vamos lá com a tabela dessa semana, que é essa aí. É um ranking de trabalhos, mais uma vez vou explicar isso aqui, é um ranking de trabalhos. Não é um ranking pro futuro, quem vai ser mais forte lá na frente, quem vai ser mais forte no Brasileiro, na Libertadores, em sei lá o que, quem é maior, não é um ranking disso. É um ranking de trabalhos, quem tá fazendo o melhor trabalho da temporada até agora. E eu já começo adiantando que é o Flamengo. O Flamengo hoje é inquestionável o melhor time do Brasil. É o time mais sólido, é o time mais seguro, o time em que você mais pode confiar. Isso não é simplesmente por um título de Taça Guanabara, porque isso pouco significa para o Flamengo. Significa sim, porque o Flamengo chegou no ano passado em 6 títulos que ele podia disputar, que ele tinha condições de disputar, e ele perdeu todos. Então até um título de Guanabara importa para o Flamengo nessa altura do campeonato. Porém, o Flamengo que não toma gol há 9 jogos, um Flamengo que todos os adversários que pegou praticamente amassou nos últimos jogos, amassou, um Flamengo que é uma fortaleza defensiva impenetrável, orquestrada pelo Tite, que é um cara que monta defesas sensacionais, defesas irretocáveis, defesas excelentes e que está fazendo isso no Flamengo. É um Flamengo que vem crescendo de produção ofensivamente, porque se defensivamente o Flamengo já é uma fortaleza há um tempo, desde que esse time titular começou a jogar, ofensivamente isso não estava sendo traduzido. Tanto que o Flamengo teve dificuldades aí, de certa forma, em alguns clássicos, como no jogo contra o Vasco, no jogo contra o Botafogo e talvez ali de certa medida no jogo contra o Fluminense, mas nem tanto, que foi o melhor clássico do Flamengo, né? Pelo menos em questão ali de resultado. E agora o Flamengo se consolidando de fato como esse time que faz o melhor trabalho do Brasil. Todos os clássicos o Flamengo foi lá e foi bem, de certa forma, venceu o Botafogo, venceu o Fluminense, empatou com o Vasco e poderia talvez ter vencido o Vasco, e os adversários pequenos também o Flamengo pegou e tratou da forma que um time grande, um time gigante, um time que quer brigar por títulos tem que jogar contra os grandes e contra os pequenos. Chega lá e amassa. Chega lá e é a fortaleza defensiva. Então o Flamengo é um time sólido, um Flamengo que a gente sabe, a gente conhece já o que é o time do Flamengo, o que vai ser o time do Flamengo para a temporada. E talvez desses aqui é o único que a gente pode falar isso, o único que a gente pode falar que a gente conhece, que a gente sabe o que vai ser esse time, porque é o time mais sólido do Brasil, hoje o melhor trabalho do Brasil hoje, do Flamengo. E agora, de baixo para cima, o Galo continua nessa de pode melhorar, o Atlético pode melhorar. O Atlético está na próxima fase do Campeonato Mineiro, diferente de Botafogo, que não avançou para a próxima fase do Carioca, diferente do Corinthians, que não avançou para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mas aqui, se o Atlético não avança para a próxima fase do Campeonato Mineiro, acaba o mundo. Acaba o mundo. Porém, o Atlético avança para a próxima fase do Mineiro em um regulamento ali, em um modelo de campeonato orquestrado para os grandes avançarem, orquestrado para Cruzeiro, Atlético e América avançarem. O modelo do campeonato é para isso acontecer. Um em cada grupo ali para eles avançarem primeiro. Só que mesmo assim, o Atlético consegue ter uma campanha pior do que a do segundo colocado que avançou, né? Porque avançam os 3 primeiros de cada grupo e avança o segundo melhor colocado. O Atlético conseguiu, ali na campanha geral, ser pior que o Tombense. Ser pior que o Tombense. Então, é um campeonato onde o Atlético entra favorito, onde o Atlético entra para ser o melhor de todos, porque na teoria é para isso acontecer. É pro Galo ser o melhor de todos. O Galo entra para ser campeão, favorito para ser campeão. O Galo, entre todos os mineiros, é o que entra para ser favorito a vencer títulos na temporada, tá? E quando o Atlético chega no Campeonato Mineiro no começo da temporada, o Atlético chega fazendo uma campanha pior do que a do Cruzeiro, muito pior do que a do Cruzeiro, pior do que a do América, muito pior do que a do América, e pior até
do que a da Tombense. Então é um Atlético que pode e muito melhorar. É o time entre esses aqui que a gente tem a maior expectativa e que não cumpre essa expectativa. É o time que tem a maior diferença de expectativa e realidade de todos os times do Brasil hoje. De todos os times do Brasil hoje. Está melhorando? Está tentando melhorar. Mas ainda não mostrou resultados significativos para isso. Em comparação a Botafogo e Corinthians, são dois times que ficaram de fora das fases finais dos seus campeonatos estaduais respectivos. Então, eles também têm que ser considerados como, né, um pouco abaixo aqui. Não posso colocá-los acima, por mais que o Corinthians do Antônio Oliveira esteja melhorando. Desde que o Antônio Oliveira estreou no comando do Corinthians, o Corinthians tem sido um dos melhores times do Campeonato Paulista. Desde essa estreia do Antônio Oliveira. O que atrapalha o Corinthians e o que atrapalhou o Corinthians no Campeonato Paulista foi a campanha do time antes da chegada do Antônio Oliveira, a campanha do time com o Mano Menezes. E o que tirou o Corinthians da fase final do Campeonato Paulista. Desde a chegada do Antônio Oliveira, entre todos os times do Paulistão, o Corinthians é o primeiro em pontos, ou seja, em pontos o melhor time, o primeiro em gols marcados, o primeiro em saldo de gols, o primeiro em posse de bola, o segundo na nota SofaScore, porque isso aqui são dados do SofaScore, o segundo em finalizações e o segundo em grandes chances criadas. Um time muito bom, que tem sido cada vez melhor, que tem cada vez melhorado, cada vez mostrado coisas melhores, um time que tem um elenco legal, tem um elenco interessante, tem um time titular ali interessante, um trabalho que está sendo construído para a temporada, que é muito interessante, que pode dar bons frutos, mas um time que ainda pode melhorar. Um time que não está mal como já esteve, mas ainda pode melhorar muito. Entre esses times aqui do ok, por exemplo, tem o trabalho do Grêmio, que é um trabalho bom, mas um trabalho que fica um pouco aquém por causa daqueles times que o Grêmio enfrenta, né? O Inter, por exemplo, que tá lá nos muito fortes, é um time que tá muito sólido, que tem a melhor campanha de todas entre os times até agora, o melhor aproveitamento de todos entre os times da Série A no estadual, e o Grêmio é um time que tá ali um pouco abaixo. O Inter hoje é melhor do que o Grêmio. O Inter é mais time do que o Grêmio em potencial, em elenco, em questão de resultados. Então, eu não duvido que daqui a 2, 3, 4, 5 meses, o Inter seja um time muito superior ao Grêmio. Quando a gente tiver o brasileiro rodando em alta rotação, a Sul-Americana com o Inter que chega como favorito, a Copa do Brasil, não duvido que o Inter vai ser melhor do que o Grêmio no brasileiro. Não duvido que o Inter vai chegar muito mais longe nas competições ali na Sul-Americana do que o Grêmio na Libertadores. E talvez o Grêmio, quem sabe, caia para a Sul-Americana e o Inter tem condições de chegar na frente. Que o Inter chegue mais longe que o Grêmio na Copa do Brasil. Porque é um time com teto muito mais alto e com piso mais alto hoje também. É um time melhor do que o Grêmio. O Inter tem 86% de aproveitamento na temporada, enquanto o Grêmio tem 64%. Por mais que agora sejam ainda jogos muito aquém do que esses times vão e querem disputar na temporada, é um recorte. É um recorte pra gente ver que hoje o Inter é um time muito mais sólido do que o Grêmio. Um time que merece estar entre os trabalhos muito fortes da temporada até agora, diferente do Grêmio, que tá num trabalho um pouco mais abaixo. Assim como eu classifiquei o Vasco aqui. O Vasco é um time que vem mostrando um bom desempenho, mas que ainda precisa mostrar um pouquinho mais. Entre os sólidos, a gente vê o Bahia dominando nesse cenário do Campeonato Baiano. Até agora são os adversários que tem pro Bahia jogar e ele está dominando, ele está mostrando o bom e o grande potencial que esse time do Bahia tem, e a gente vê um crescimento do Cruzeiro. O Cruzeiro está crescendo a cada jogo. O trabalho do Cruzeiro, o trabalho do Larcamón está se solidificando, se consolidando a cada jogo. Hoje o Cruzeiro pode ser considerado um time sólido. O Cruzeiro ainda não foi o time que a gente deve ver para a temporada? Não. O Cruzeiro ainda vai ter adição de jogadores, muito provavelmente. O Cruzeiro ainda vai ter estreia de jogadores que ainda não conseguiram entrar no time. Então a gente ainda não sabe qual será o time do Cruzeiro.
Mas o time até agora é um time muito bom. O Cruzeiro tem um goleiro confiável, por mais que alguns não achem. O Cruzeiro tem ali ótimas opções para a zaga, uma zaga que está sendo montada, um sistema defensivo que está sendo montado, mas que já demonstra um bom potencial. O Cruzeiro tem 2 laterais absurdos, uma dupla de lateral que nenhum outro time do Brasil tem igual, de 2 laterais em altíssimo nível que agora soltos para explodir no corredor com esse sistema de 3 zagueiros do Nicolás Arcamão, que eles vão virar alas, vão municiar muito esse ataque do Cruzeiro, que tende a ser muito melhor do que em 2023. Um meio campo sólido, que está se construindo também, mais sólido, um camisa 10 raro no futebol brasileiro, que é o talento do Matheus Pereira, um talento raro, um camisa 10 de altíssimo nível, que é o Matheus Pereira, e um ataque que também está sendo montado, mas que já é confiável com o Dineno lá na frente. O Cruzeiro é um time de muito potencial e que faz um trabalho até agora sólido. O Fluminense é um time que eu considerei que cresceu pelo teste. O Fluminense teve um teste de fogo na temporada, uma prova de fogo, que foi o jogo contra a LDU, e o Fluminense passou. Então nada mais justo que a gente classificar o Fluminense como um time sólido. Hoje é o segundo melhor time do Rio de Janeiro. E aqui, nos muito fortes não mudaram quase nada, né? O Inter tá aqui, continua aqui. O Palmeiras continua aqui, sólido, forte, muito forte. O São Paulo acaba que cai um pouco. O São Paulo vem caindo de desempenho, vem caindo de rendimento. O São Paulo não é mais aquele São Paulo do inicinho da temporada, quando eu classificava o São Paulo lá no começo, na Supercopa do Brasil, na vitória da Supercopa do Brasil, como o melhor time da temporada até agora. O São Paulo tem tido uma regressão, assim como o Santos. O Santos piora, o Santos tem uma regressão à média, né? O teto do Santos, ou o normal do Santos, não é que o Santos seja o melhor time da temporada. Isso não é o normal, é um time da Série B. É um time que vai jogar a Série B, é um time que está na Série B, é um time de Série B. O teto do Santos não é ser o melhor time do Brasil, é ser talvez o melhor time da Série B. Né? A média do Santos, a expectativa do Santos é ser o melhor time da Série B. Porque é disso que o Santos precisa. E nem ser o melhor time da Série B. O Santos só precisa ser um dos 4. Só isso. Então a gente tem uma regressão à média de um Santos que teve uma piora considerável nos últimos resultados, nos últimos jogos, porque o anormal é que o Santos seja classificado como o melhor trabalho do Brasil. O Santos estava fazendo um trabalho incrível, está ainda fazendo um trabalho incrível, muito acima das expectativas. Como eu disse que o Galo tem a pior diferença de expectativa e realidade, uma coisa que a gente espera muito, muito e entrega muito pouco, o Santos a gente espera nada e entrega muito, muito bem. Entrega muito lá em cima. Só que a gente tem uma regressão. A média aí nos últimos jogos, o Santos se encaixando mais ou menos dentro da realidade do clube para a temporada. Ainda é um clube muito bom, ainda é um trabalho muito bom, um trabalho que precisa ser elogiado sempre que possível, mas o Santos está se encaixando mais ao seu lugar. É isso que é a definição também de regressão à média. Comenta aí o que você achou dessa tier list, deixa o like, compartilha o vídeo e tamo junto.